E aí, pessoal do 8º ano, como estão os estudos? Tanto vídeo hoje eu tô embolando as frases. Então vamos lá. Vamos direto ao ponto, coesão e coerência, nossa terceira aula de coesão e coerência, né? Bem, hoje vou explicar então a coesão sequencial. Vocês se lembram? Na aula passada eu falei sobre a coesão recorrencial e a referencial. Hoje é a sequencial. Então, do que se trata a coesão sequencial? Vamos pensar na palavra sequência, tá? Sequencial, sequência. Então, a coesão sequencial é aquela que ajuda a dar sequência aos pensamentos, às frases, às ideias do texto, tá? Então, coesão sequencial é aquela que une orações, frases, períodos, parágrafos, une as ideias do texto. É aquela amarração final do nosso texto, tá? São palavras que ajudam a construção do sentido do texto. Sem elas ali, o texto não faria sentido, tá? Vamos ler aqui então. São palavras com determinado valor semântico. O que é determinado valor? O que é valor semântico? É significado, tá? Que fazem a ligação entre frases, orações e parágrafos, conectando as ideias presentes no texto e estabelecendo uma relação lógica entre elas. Então, aqui no exemplo, eu já trouxe para vocês em destaque as palavras que dão a coesão sequencial ao texto, tá? Toda manhã, Ana sai para passear com seu cachorro, mas ontem ela sentiu-se mal e não conseguiu sair. Um exemplo bobo, né? Mas é importante para a gente perceber que, lembra da coesão referencial que tem um referente? Ele, isto, aquele, ela, dele, nosso, tá? Sempre tem um referente no texto. A coesão sequencial, ela ajuda a dar sequência às ideias do texto. As ideias a gente tem a ideia na cabeça e usa essas palavras para encaixar as ideias e dar uma contextualizada, tá? Por exemplo aqui, toda manhã e ontem. Dá uma ideia de que essas palavras? De tempo, né? Ana sai para passear. Qual que é o objetivo, a finalidade de que Ana está saindo? Uai, ela vai sair para passear. Então, para aqui dá essa ideia de objetivo, de finalidade. Mas, ontem ela sentiu-se mal e não conseguiu sair. Por que o mas aqui? Mas dá a ideia de oposição. Opa, se toda manhã ela sai para passear com seu cachorro, mas... Ou seja, já pensa, aconteceu alguma coisa e ela não conseguiu sair. Se é isso que eu tô falando aqui antes, né? Então, mas traz essa ideia de oposição. Ontem ela sentiu-se mal e não conseguiu sair. Então, o que aconteceu? A Ana se sentiu mal e aconteceu mais alguma coisa. Então, é essa ideia de mais, de soma. Outra coisa aconteceu também, ela não conseguiu sair, tá? Então, observem que essas palavrinhas são muito importantes para a gente entender o contexto, as ideias aqui. Por quê? Toda manhã Ana sai. Então, eu tenho uma ideia de que é um hábito a Ana sair. Com qual finalidade? Passear com seu cão. Mas, ou seja, opa, aconteceu alguma coisa ontem, que tá dando essa ideia de sequência temporal. Ela se sentiu mal, ela sentiu-se mal e aconteceu mais alguma coisa, não conseguiu sair. Então essas palavrinhas fazem parte da coesão sequencial. São só essas? Não, são muitas outras palavras, tá? Eu trouxe aqui quadros, esse material vai ficar disponível para vocês depois e aí vocês vão poder ler com mais calma, tá? Se eu vou ficar falando todas as palavras aqui vai ficar chato. Então, eu trouxe aqui quadros, os principais conectivos, as principais palavras. O que é conectivo? São palavras que conectam, que ligam ideias do texto. Então, eu trouxe os principais aqui para vocês terem uma ideia da coesão sequencial, tá? E aí, eu vou ler alguns, colocar em exemplos e depois, quando vocês pegarem o material, vocês leem os outros, tá? Então, vamos lá, os principais conectivos. Os conectivos que dão ideia de prioridade, relevância. Por exemplo, no texto do Enem, você tem que colocar lá 2 argumentos. Então, tem parágrafo de introdução,
os 2 parágrafos de argumentação e o último parágrafo que é a conclusão, certo? Você tem 2 argumentos. Ah, professora, como que eu vou começar o meu parágrafo do meu primeiro argumento? Simples. Essas palavrinhas aqui, ó, vão te ajudar a começar o parágrafo. Você quer mostrar sua primeira ideia? Então, você vai pegar algum conectivo que tem ideia de prioridade ou relevância. Por exemplo, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, tá? Então, por exemplo, em primeiro lugar, é importante apontar que... deixa eu pensar em alguma coisa aqui rápida. Em primeiro lugar, é importante apontar que andar sozinho à noite, vamos supor, tá? Isso nem chega perto do Enem. Andar sozinho à noite é muito perigoso. Então, ideia de relevância. De tempo, frequência, duração, ordem, sucessão, anteridade, que é o que vem antes, ou posteridade, que é o que vem depois. Temos aqui, olha, infinidade. Vou ler aqui alguns para vocês, tá? Então, conectivo com a ideia de tempo. Então, enfim, logo depois, imediatamente, sempre, raramente, constantemente, às vezes, frequentemente, assim que, desde que, todas as vezes que, tá? Mal, como assim mal? Por exemplo, mal cheguei e lembrei que esqueci, mal cheguei em casa e lembrei-me que esqueci de passar no banco. Ou seja, assim que cheguei em casa, tá? Então, ideia de tempo. Ideia, conectivo com ideia de semelhança, comparação, conformidade. Igualmente, da mesma forma, tá? Assim também, do mesmo modo, de conformidade, de acordo com, conforme. Então, por exemplo, de acordo com fulano de tal, isso e aquilo. Conforme disse fulana de tal, isso e aquilo. Segundo fulano de tal e assim vai. Então, aqui é bom nós pensarmos, por exemplo, quando a gente for citar o discurso de alguém numa redação. Então, conforme o sociólogo Bauman, de acordo com Freud, segundo, sei lá, segundo a Constituição do Brasil, de acordo com a Constituição do Brasil, não precisa ser só pessoas, não, quando a gente for citar outras fontes, né, de pesquisa. Conectivos que têm ideia de condição, hipótese, caso, se, eventualmente. Então, caso você chegue cedo, se você chegar cedo, tá? Conectivos que dão ideia de adição, continuação. Além disso, ademais, demais, outro sim, o e, né? Não só, mas também, não só, como também, tá? Então, uma ideia. Vamos ver. Devemos estudar não só a língua portuguesa, como também matemática, ciências, história e geografia. Um exemplo de adição, né? Não só isso, mas também. Ideia de dúvida. Conectivos com ideia de dúvida. Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe. Quiçá é a mesma coisa de quem sabe, né? Dessa ideia de dúvida. É provável, não é certo. Então, provavelmente, tá? Possivelmente, assim por diante. Conectivos com a ideia de certeza, ênfase, de certo, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente. Então, a gente tem um repertório grande aqui, né, de palavrinhas, para vocês já começarem a ir estudando, percebendo os contextos em que essas palavras aparecem e usá-las, por exemplo, para fazer uma redação, né? Conectivos com a ideia de surpresa, imprevisto, inesperadamente, inopinadamente, de súbito, subitamente, de repente, imprevistamente, surpreendentemente. Conectivos com ideia de ilustração, esclarecimento, a ideia do exemplo, tá? Por exemplo, só para ilustrar, só para exemplificar, isto é, quer dizer,
em outras palavras, ou por outra, a saber, ou seja, aliás, tudo isso dá uma ideia de explicação. Por exemplo, você deve levar todos os seus documentos, a saber, título de eleitor, carteira de identidade, comprovante de residência, tá? Propósito, intenção ou finalidade. Então, palavras que têm ideia de intenção, de finalidade e propósito. É a questão da menina que sai para passear, né? Para passear. Ou seja, qual que é a intenção dela ao sair para passear com o cachorro? O objetivo, né? Com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que, para e como. É muita palavrinha, né? Mas a gente vai... O que é importante? Vocês terem essa ideia, mas sem decorar, tá? Ai, professora, como que você quer que eu aprenda sem decorar? Ué, lendo, né? Leiam textos formais, português formal, para poder ver os contextos em que essas palavras aparecem. Palavras com ideia de, conectivos com ideia de lugar, proximidade ou distância. Perto de, próximo a, ou próximo de, junto ao de, dentro, fora, mais, além, acolá, lá, ali, este, essa, isso, aquele, aquela, ante, perante, assim por diante. Vamos finalizar. Palavras com ideia de resumo, recapitulação ou conclusão. São aquelas palavras que você pode usar no seu parágrafo de conclusão do texto, né? Vamos lá. Em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, pois, entre vírgulas, tá? Destarte, destarte, assim sendo. Por que o pois? Por exemplo, penso, logo existo, não tem? O logo aí é de conclusão. Penso, vírgula, pois existo, tá? Ó, vírgula, pois, vírgula, existo. Então, pois também dá essa ideia de conclusão entre vírgulas ali. Se você puder trocar o pois por portanto, a ideia de conclusão. A gente vai aprofundar algumas dessas aqui depois, se Deus quiser, quando a gente entrar em orações, tá? Vamos lá. Ideia de causa e consequência, explicação. Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa, com efeito, por quanto, porque, pois, já que, uma vez que, visto que, logo, de tal sorte, de tal forma, tá? Ideia de contraste, oposição, restrição ou ressalva. Vamos lá. Ideia de contraste, oposição. Pelo contrário, mas, contudo, entretanto, no entanto, todavia, tá? Em contraste com, salvo. Agora, ideia de ressalva. Embora, apesar de, ainda que, mesmo que, posto que, com quanto, se bem que, por mais que, tá? Qual que é a diferença? Bem, quando a gente usa o mais e quando a gente usa o embora, por exemplo. O mas é quando há um fato oposto. Eu gosto de sair, mas não sairei. Então, eu gosto, mas não vou. Agora, a ideia de ressalva é quando uma coisa não anula totalmente a outra. Eu gosto de chocolate, embora de vez em quando prefira doce de leite. Ou seja, uma coisa não anula a outra. Eu continuo gostando de chocolate, mas às vezes eu como doce de leite, tá? Embora eu goste de chocolate, às vezes como doce de leite. Não anula uma coisa a outra, eu gosto dos dois. Ideias alternativas, ou uma coisa ou outra, tá? Gosto, ou eu vou, sei lá, vou sair. Ou eu vou de tênis, ou vou de sapato. Vou de tênis ou de sapato, alternativa. Ou, quer, ora eu ando descalça, ora eu ando de chinelo, tá? Bom, é isso. A ideia aqui, pessoal, qual que é? Da coesão sequencial é vocês entenderem que existem palavras que servem para unir as ideias do texto, tá? E essas palavras são extremamente importantes para ter a coesão e coerência do texto. Por quê? Elas contêm significados, né? Como vimos aqui, ó, os conectivos possuem aqui
uma ideia, um significado, tá? Há uma intenção semântica aqui por trás de todas essas palavras. Então, devemos saber usá-las. Porque se eu uso mais, mas com a ideia de ir embora, igual eu falei agora há pouco, tá errado. Então a gente tem que conhecer essas palavras. E para conhecê-las, não adianta eu chegar aqui, pegar, sentar com essa tabelinha aqui e ficar lendo. Conectivos de prioridade e relevância. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo ficar lendo, decorando. Não. Você só vai aprender lendo outros textos e escrevendo o seu texto, tá? Então, é isso. Dúvidas, sugestões, deixem lá no Google Sala de Aula. Até a próxima, até mais!